Bom dia, boa tarde, boa noite. É um grande prazer ter você aqui. E neste episódio do BMcast, eu tenho o prazer de entrevistar o pastor Mauro Ribeiro. E aí, Mauro, tudo bem? Bom dia, Bruno, tudo bem? Graças a Deus, vai tudo muito bem. Tenho certeza que o pessoal vai adorar hoje esse nosso bate-papo. Vamos falar tudo sobre a vida cristã, desde negócios até mesmo o casamento cristão, como criar filhos e muito mais. Mauro, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer um pouco. Bom dia a todos, que Deus abençoe abundantemente cada pessoa que estiver ouvindo esse podcast e que o Espírito Santo possa tocar em você quando você ouvir esse podcast, em nome de Jesus. Bom, eu sou o Mauro, eu me titulo um filho amado do Senhor Jesus. Então, quem é o Mauro? O Mauro é um filho amado do Senhor Jesus, sei que sou muito amado por Deus. Então, o Mauro é um filho amado do Senhor Jesus. Sou executivo da área da saúde, com aproximadamente 15 anos de experiência na área da saúde, e tive aí o privilégio aí de ser consagrado como pastor, né? Aí, há 5, 6 anos atrás fui ordenado ao ministério e estou muito feliz de poder servir o Senhor Jesus. Legal. Mauro, quando eu te conheci, até meio por causa da minha tia, porque minha tia trabalha onde você trabalha também, ela me contou a sua história. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu preciso conhecer o Mauro, eu preciso entrevistar ele, porque é uma história muito bonita. Mauro, eu queria que você contasse essa história aqui hoje nesse podcast. Como que você saiu de servente de pedreiro para presidente de um grande hospital aqui na região de Maringá? Questão muito interessante, porque na verdade não fui eu, foi Deus. Eu não considero que eu cheguei lá, eu considero que Deus me colocou lá. Eu comecei a minha jornada de trabalho como servente de pedreiro. Eu um dia precisava muito de trabalhar, venho de uma família muito honesta, muito correta, mas a gente do ponto de vista financeiro tinha muitas limitações. E eu, jovenzinho, precisava trabalhar e eu fiz uma oração e eu falei com Deus: Deus, eu preciso de um trabalho. E eu estava num culto e naquele dia, naquela noite eu tive um sonho e Deus me mostrou uma pessoa num ponto de ônibus, e quando o ônibus parava e me perguntava: Mauro, você quer trabalhar para mim? E naquele culto que eu estava, um irmão me falou: olha, Mauro, eu tenho um serviço de servente de pedreiro, você quer? E eu tinha feito oração naquele momento, né? E eu falei: eu quero. E no dia seguinte a gente foi então começar o trabalho. E quando esse irmão amado, é um irmão precioso, um homem que Deus me usou para me abençoar muito, abriu a portinha lá, era o cara do sonho. Era exatamente o homem que eu tinha sonhado naquela noite. Então é por isso que eu repito que, né, como você chegou lá, eu não cheguei, quem me colocou lá foi Deus. Na verdade, tudo é sobre Ele, nada é sobre mim, sobre eu, sobre o meu talento. Eu creio que tem tantas pessoas mais capacitadas e preparadas do que eu, mas aprove a Deus me colocar naquele lugar porque eu dependo 100% dEle. A palavra de Deus diz: isso em mim nada podeis fazer. E é verdade, eu não sei como fazer, eu não posso fazer. Eu tenho 25 anos trabalhando na área da saúde, e todos os dias, quando saio de casa, faço a mesma oração: Espírito Santo, por gentileza, me capacita, eu não sei como fazer. Então, respondendo a tua pergunta, como você chegou lá? Eu não cheguei, foi Ele que me colocou. Perfeito. Mas você tinha confiança que você sairia daquela situação como um servente de pedreiro e teria uma vida melhor para a tua família? Você tinha essa convicção? Eu sempre soube, porque o Salmo 1, né, dali do 1 para frente, diz que nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas e tudo que nós fazemos prospera. Então, quando eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro, eu pensava na minha cabeça: Jesus é o pedreiro, então eu vou servir ele da melhor forma possível. E eu sabia que Deus ia me colocar muito além do que eu imaginava. Eu só não imaginava que seria tão grande, mas a Bíblia diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu sabia, Bruno, que Deus estava na minha jornada, eu sempre dependi dele e eu tinha certeza que ele ia me levar a voos muito altos. Eu não imaginava que seria tão grande. Perfeito. Tem muita gente que não quer começar embaixo. Não quer ser honrado no pouco e não vai ser honrado no muito. É assim que eu penso. Ainda mais essa nova juventude que não quer começar de jeito nenhum por baixo, já quer começar num cargo grande e não aceita ganhar menos do que hoje é pregado aí na internet. O que você acha disso? Então, primeiro, eu nunca trabalhei pelo dinheiro. Eu Perfeito. trabalhei pelo propósito. Porque o dinheiro, um dia você pode ter um aumento hoje e amanhã achar que é pouco. O propósito vai ser o mesmo sempre. Qual era o meu propósito? O meu propósito, a Bíblia diz: e tudo quanto fizeres.
Faça como para o Senhor e não para os homens. Então, primeiro, eu sei quem me chamou. Eu sei que eu não trabalho para nenhum homem. Desde o começo da minha jornada, eu sempre soube que eu trabalhava para Deus. Então, olha que interessante. Se você trabalha para o homem, você fica frustrado se ele não te dá o aumento. Você fica frustrado se ele não te dá o parabéns. Se você não tiver tapinha nas costas, você fica frustrado. Agora, quando você entende que você trabalha para Deus, a recompensa vem dele. Então, se você sabe que você espera nele e a recompensa vem dele, por isso que Davi diz no Salmo 37, 25, fui moço, agora sou velho, eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, quando você tem essa percepção, Bruno, você faz com excelência, e quando você faz tudo que você faz como para o Senhor, ele não que ele precise, mas ele nunca fica devedor. E aí ele começa a te abençoar. Então, que dica que eu daria para um jovem? Foca no campeonato. Muitas vezes, Bruno, eu cheguei em casa com a sensação que eu tinha perdido a partida, mas eu sempre soube que eu ia ganhar o campeonato. Então, com todo o respeito, é mais um conselho pastoral, os jovens de hoje em dia é a geração do micro-ondas. Aperta um botão e está pronto, mas não é assim que funciona na prática. Eu assumi a presidência do hospital no ano passado, mas faz 24 anos até eu assumir a presidência do hospital. Ralei muito, trabalhei muito. Trabalhei em áreas muito complexas, muito difíceis, por exemplo, como a área do ar-condicionado. Naquela época, eram os ar-condicionados de 30 mil. Não era como hoje, era muito pesado, né? Então, era difícil. Trabalhei na refrigeração, trabalhei na manutenção, trabalhei na tapeçaria, fui auxiliar de farmácia, fui auxiliar de almoxerifado, carreguei muita caixa, mas eu sempre fiz isso com excelência. Eu sabia que Deus ia me colocar num lugar de honra. Perfeito. E você passou alguma dificuldade nesse momento? Olha, o começo foi muito difícil porque, né, como um servente de pedreiro, o salário é muito limitado, pelo menos na época o meu, né? Sim. Então era muito difícil. A dificuldade a gente não passou nenhuma, mas era muito difícil. Mas como eu te falei, eu não gosto de focar no problema. Eu gosto de vender lenço enquanto alguns estão chorando. Então eu nunca foco em problema porque é interessante que Jesus nunca pronunciou uma palavra de necessidade. Por que Jesus nunca pronunciou uma palavra de necessidade? Porque ele criaria necessidade. Então, Jesus sempre focou em abundância, Jesus nunca focou na necessidade. Eu nunca, na minha vida, tive a minha mente focada em problema. Eu não gosto de falar em problema, eu gosto de falar em solução. Ah, mas você não tem problema? Claro que eu tenho, mas eu não os potencializo. Eu sei que a vida é um campeonato e eu vou vencer. E como você construiu essa mentalidade? Você começou a estudar a Bíblia muito cedo? Foi por causa de uma igreja? Eu, quando me converti, eu tinha síndromes gago, tímido e muita dificuldade. Sério, nem parece. E um dia eu estava muito triste e eu resolvi fazer uma pergunta para Deus. Disse, Deus, eu acho que o Senhor não existe, não. Porque eu tenho tantos traumas, tenho tantas frustrações, tenho tanta limitação, não gosto do meu corpo, entre outras coisas. E naquele dia eu fui na última rua do bairro e Deus falou comigo pela primeira vez. Deus disse para mim, Mauro, eu te amo, eu sou o seu pai. E naquele dia eu tive uma experiência muito profunda com Deus. E eu voltei para casa, Bruno, e eu li a Bíblia em 30 dias. E daí para cá eu me apaixonei pela Bíblia e eu já li a Bíblia por mais de 30 dias, mais de 30 vezes. E a Bíblia, ela é a verdade hoje, ela é a verdade amanhã e ela será a verdade eternamente. Né? E eu sou apaixonado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que quer sabedoria, peça a Deus. E eu tenho todos os dias, humildemente, pedido a Deus que me dê sabedoria. Perfeito. Muitas pessoas que estão nos assistindo podem estar na dúvida, se perguntando, mas afinal, qual é a igreja do pastor Mauro? Então, eu sou pastor auxiliar da Comunhão Cristã ABA. Hoje eu tenho o prazer de servir o pastor Ivo, que é o meu pastor, e sou pastor auxiliar na Comunhão Cristã ABA em Maringá. Por que você escolheu a ABA como igreja? Então, na verdade, eu creio que ninguém escolhe, eu creio que Deus acrescenta. Né? Eu nunca escolhi, foi Deus que me acrescentou lá. Eu recebi um convite, como várias outras igrejas, e quando eu cheguei lá, eu senti no meu espírito que lá era o meu lugar. Eu já estou lá aproximadamente, eu acho que há uns 15 anos. Uns 15 anos. Pastor, existe igreja certa e igreja errada? Nós temos que ter bastante cuidado, porque existe organismo e organização. E a gente não pode misturar os dois. Organismo é a noiva de Cristo. Ela é linda, ela é maravilhosa. E quando ele voltar, ela vai subir. E quando a gente tem que ter cuidado, Bruno, porque se a gente bate na noiva, o noivo fica bravo com a gente. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então isso é o organismo, a noiva de Cristo, que não tem placa, é a dominacional. Ela foi lavada e enxaguada pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo. E existe a organização,
Por que a organização tem falha? Porque a organização quem faz somos nós. E aí o homem coloca a mão, né? E por mais que esses amados, nós, né, tentamos fazer o melhor, em algum momento a gente vai escorregar em alguma coisa. Então, o organismo, ele é perfeito. A organização tem o nosso DNA. E aí nem sempre ela é o modelo que precisava ser. Então, a gente tem que ter muito cuidado para dividir. Não é a mesma coisa. O organismo, ele é lindo, ele é maravilhoso, é a noiva de Cristo. A organização é onde está o homem, e é ele que cria as regras, as rotinas, é ele que lida com pessoas. E aí, por isso que tem muitas pessoas decepcionadas, porque elas eu não vou mais na igreja porque eu me decepcionei com o pastor. Mas olha só, você se decepciona com o pastor e pune Jesus? Porque muitas vezes, né, muitas vezes, não todas as vezes, Deus não tem nada a ver com isso. Então, Deus é amor, Ele ama as pessoas. Agora, as pessoas confundem muito organismo com organização. Perfeito. Adorei essa analogia sua. Tenho certeza que quem está nos assistindo, ouvindo também, deu para diferenciar muito isso. E muita gente acaba julgando errado as igrejas, né? Poxa, por causa daquele pastor, por causa daquela pessoa, e acaba culpando Jesus, que não tem nada a ver Sim, ali na situação. Deus nunca nos chamou para ser juiz, né? Eu já começo por aí. Eu tenho pedido muito a Deus que me dê muito mais coração e menos régua. Ele nunca me colocou como juiz de ninguém. Então, se tiver alguém fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, é Deus que vai dividir o joio do trigo, não sou eu. Né? Eu sei que tem muitos pastores que fizeram um trabalho tão lindo para a gente chegar até onde nós estamos hoje, Bruno, porque muitos homens semeou. A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Para chegar onde a gente chegou hoje, pastores fizeram um trabalho lindo. Cara, o que dizer da Assembleia de Deus, uma igreja tão linda, tão gloriosa, tão poderosa, né? As presbiteriana, independente do Brasil, renovada, seja lá qual for as placas, Deus é amor. Então, seja lá qual for a igreja que esse pastor, esse amado semeou, ainda que por algum motivo fez alguma coisa que não está certo e o que está errado é errado, mas muitas pessoas semearam certo, muitas pessoas semearam, e com muita dificuldade, porque, cara, você imagina como era para um homem de Deus semear, às vezes andar 30 quilômetros a pé para poder ir numa igreja, para poder visitar uma família. Hoje a gente não sabe dessa realidade, mas para chegar até aqui eu tenho muita gratidão, porque eu sei que Deus usou muitas pessoas para que a gente chegasse até aqui. Perfeito. E hoje, na sua visão, qual que é o papel da igreja em contextos sociais? Olha, a igreja faz um papel tão relevante, Bruno, que se a gente tirasse a igreja, o Estado teria um colapso. Eu pergunto para você, como é que o Estado consegue recuperar um jovem que está viciado em droga? Como é que o Estado consegue aconselhar um casamento que o cara está separando e, de repente, Deus restaura o casamento? Né? Como é que o Estado consegue mudar a vida de algumas pessoas? Eu vejo a igreja, e quando eu falo da igreja, eu não estou falando da placa, estou falando do organismo vivo, transformando drogados. Eu vejo a igreja restaurando casamento. Eu vejo a igreja transformando profissionais. Eu ontem falava com um rapaz e ele me contava o testemunho desde o dia que ele encontrou com Jesus, o quanto Deus restaurou a vida dele. Então, a igreja faz um trabalho social lindo. Né? Nossa igreja lá em Curitiba, por exemplo, a gente tem um trabalho com mendigos. E a gente sai todo domingo lá em Curitiba, nossa igreja, de manhã, pegando as pessoas na rua. E levam eles para o culto, dá comida, faz barba, ajuda eles na parte social. E aqueles ouvem a palavra, muitos se convertem. E aqueles que querem trabalhar, a igreja depois tem um encaminhamento para eles. Então, você imagina o tamanho do trabalho social que a igreja está fazendo? Estou citando o nosso exemplo, mas aqui em Maringá, quantos projetos lindos, maravilhosos que as igrejas fazem. Né? Olha agora, infelizmente, essa tragédia dos nossos irmãos gaúchos. Olha o quanto a igreja se uniu, olha o quanto a igreja abençoou. Então, a igreja faz um trabalho que o Estado nunca vai poder fazer. Perfeito. E já pegando o gancho relacionado à igreja, existe hoje um movimento que eu posso chamar de desigrejados. Né? Muitas pessoas acabaram ficando com raiva, assim, eu posso dizer, daquele pastor ou daquela pessoa que frequenta a igreja e querem apenas ouvir um louvor em casa, não acreditam mais na organização, podem até acreditar no organismo, mas querem ser isolados, querem ser desigrejados. Existe salvação fora da igreja? Olha, primeiro a gente precisa definir o conceito de salvação. João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a salvação ela não está linkada a uma igreja. A salvação está linkada a Cristo Jesus. Jesus é a salvação. Quando você encontra com Jesus, você é salvo. Então, a salvação ela não está linkada a uma igreja A, B, C, D ou E.
Ela não está. Então, ela está linkada a Cristo Jesus. Jesus é a salvação. Quando você encontra Jesus, a Bíblia diz que se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, você é salvo. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, eu posso falar por mim, eu amo estar na igreja. Porque o Salmo 133 diz que é como a barba, é como o óleo que desce a barba de Arão, e ali o Senhor ordena a bênção. Então, por que eu gosto de estar na igreja, Bruno? Porque quando eu vou na igreja e encontro com você, Deus colocou algo, uma unção na sua vida. E quando eu me relaciono com você, eu recebo aquilo que Deus depositou na sua vida. Ah, mas o Bruno não é pastor, não importa. Cada pessoa, Deus deu um dom e Deus deu um talento. Então você imagina, quando a gente vai à igreja e a gente junta toda essa turma, e aí você começa a receber dessas pessoas que você se relaciona. Então eu creio muito na estrutura da igreja. Então, se eu posso dar um conselho, né, para esses irmãos preciosos e amados, procure uma igreja, né, que você goste, que você se adapte, que isso não tem a ver com salvação, mas eu creio muito na comunhão do corpo, eu creio muito na bênção que está em estar numa igreja local. É muito gostoso eu e você juntos celebrar o Senhor. Salmo 100 diz: celebrar o Senhor todos os povos, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cântico e saber que o Senhor é bom. Então, e eu junto com você é muito gostoso. E o conselho que eu dou para as pessoas que estão fora, se de alguma forma você foi magoado, se de alguma forma você foi machucado, saiba que a partir de hoje, da parte de Deus, há um liberar sobre a sua vida de cura, e você será curado, porque Deus quer que você se relacione com Ele como alguém curado. Então, se um homem te decepcionou, não fique frustrado com Deus. Deus não tem nada a ver com isso, foi apenas um homem, não foi Deus. Então, se eu posso te dar um conselho para quem está nos ouvindo, volte para a casa do Pai. O filho pródigo, eu amo a história do filho pródigo. Uma hora, Bruno, a gente pode vir só bater um papo aí sobre o filho pródigo, daria um podcast bem legal. Mas eu amo muito a parábola do filho pródigo, porque a Bíblia diz que a ovelha estava perdida e que o pai o encontrou. Olha que lindo! Foi o pai que o encontrou. E o filho deixou a casa do pai, ele começou a gastar o dinheiro, e ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. E ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm tudo e eu não tenho nada? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E diz: pai, me aceita como um servo, como um escravo. Mas olha que interessante, enquanto o filho vem voltando, o pai o recebe de braço, o pai sai correndo, quebra todo o protocolo. Um judeu adulto jamais poderia correr, é uma vergonha. E o pai corre. Por que o pai corre? O pai corre para chamar a vergonha para ele. Porque quando o pai corre, a vergonha que estava no filho olhou do filho, foi toda focada no pai. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com a cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele chama toda a vergonha para ele e a gente passou ileso. Então, mas olha só, esse filho voltou e o pai o recebeu de braços abertos e disse: filho, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai fala: filho, pare com isso, você sempre foi o meu filho. Então, o pai o recebe de braços abertos. Eu creio que tem muitos amados irmãos preciosos que estão precisando voltar para a casa do pai. Não que eles não sejam salvos, não tem a ver com salvação. Tem a ver com receber a unção que está na vida de outras pessoas. Perfeito. Eu acredito que muitas pessoas que não estão frequentando mais as igrejas é porque estão colocando foco no lugar errado. Estão colocando, porque o irmão do louvor está cantando desafinado, porque a ministra fez isso, fez aquilo. Estão colocando o foco no lugar errado. E as pessoas vão ser falhas, Mauro, não tem jeito. Então, essa é uma pergunta bem interessante. Outro dia eu fui convidado, estava numa igreja, que não a minha, e alguém falou assim: eu não gosto dessa música. Daí eu disse: mas você perguntou para quem a música está sendo cantada? Porque o louvor não é para nós, o louvor é para Deus. Ora, se o louvor é para Deus, não sou eu que tenho que dizer se eu gosto ou não, é Ele. Percebe? Porque eu vou na igreja não para pedir, eu vou na igreja para celebrar Ele. Se eu vou na igreja para celebrar Ele, quem tem que receber é Ele, não eu. Então, quem sou eu para dizer: não, eu não gosto dessa música, mas a música não é para mim? Quem tem que dizer é para quem é, e a música é para Ele. E Ele recebe. Então, se Ele recebe, quem sou eu para falar que não gosto? Sim, eu já vi as pessoas dando desculpa para não frequentar a igreja todas. Porque não tem ar-condicionado. Porque o banco é ruim para sentar. Por isso, por aquilo. Então tendo foco no lugar errado. E é por isso que tem tantas igrejas, né? Tem a igreja que tem a bateria, aí tem alguns irmãos que não gostam da bateria, aí tem a igreja sem a bateria, tem a igreja que o pessoal bate palma, tem a igreja que não bate palma. Então, para cada um tem uma forma de você gostar. E qual é a certa? Não tem a certa e nem a errada. O que importa é você estar vinculado debaixo de uma
né, debaixo de um pastor para orar com você, para te aconselhar, para te ajudar, porque ninguém consegue caminhar sozinho, Bruno. Ninguém consegue caminhar sozinho. Essa que é a verdade. E você acredita que o cristão precisa ter uma rotina de estudo com a Bíblia? Olha, eu acredito que é impossível ser um cristão e não amar a Bíblia. Isso é verdade. A Bíblia, por mais... Algumas pessoas ainda têm uma percepção errada do que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, hoje, amanhã e eternamente. Tudo que você está me perguntando aí, eu não estou te falando o que eu acho, porque o que eu acho é irrelevante. Tudo que eu estou te falando aqui, ela está baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a nossa bússola. A palavra de Deus tem que ser o nosso levantar, o nosso... Eu tenho uma rotina diária, Bruno, de oração e leitura de Bíblia, mas eu leio Bíblia perto de 1 hora todos os dias. Eu terminei esse ano já o Novo Testamento inteiro, e nós ontem, eu e um jovem que nós estamos lendo a Bíblia junto, que eu estou fazendo uma mentoria com ele, e nós terminamos o livro de Salmos e começamos Provérbios. E o nosso propósito esse ano ainda é ler a Bíblia 2 vezes. Nós estamos emendando o sábado, que é dia de folga. Sábado nós estamos pegando pela manhã e lendo lá, às vezes, 15, 20, 25 capítulos. E quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais apaixonado eu estou por ela. Mas ela se revela para mim. Tem coisas que eu falo, não é possível, parece que foi escrito ontem. Então, a Bíblia diz que Deus escondeu alguns tesouros e cabe aos homens achar. Eu não sei a você, mas todos os dias eu peço ao Espírito Santo que quando eu abro a Bíblia, ele me mostra os tesouros que estão escondidos nessa palavra que é maravilhosa. E é maravilhosa. Eu fui conhecer Jesus em 2018 para 2019. Minha conversão é recente. E quando eu comecei a ler a Bíblia e pedir para o Espírito Santo me orientar, me trazer sabedoria, eu pensei, poxa, como eu perdi tempo da minha vida. Quantos erros que eu cometi de não ter meditado na palavra de Deus, que é o manual da vida, né? A gente encara, às vezes, muitas pessoas falam, eu não leio a Bíblia por causa de religião, por causa disso. Foco errado. E esquece que está ali, ó, o manual de instrução. Sim. Então, aí é um ponto importante que você tocou. Primeiro, a Bíblia não tem a ver com religião. Jesus, ele não veio fundar uma religião. Aliás, se você pegar historicamente, tudo que Jesus combateu foi uma religião. Olha, vocês são um sepulcro calhado, bonito por fora e podre por dentro, vocês não entram no reino de Deus, impede as pessoas de entrar, porque as pessoas viviam uma religiosidade que não tinha nada a ver com Deus. Tanto é que Jesus os combate o tempo inteiro. Então, né, quando as pessoas perguntam, Mauro, qual é a tua religião? Eu não tenho religião. Jesus não veio fundar religião. Eu não tenho religião nenhuma. Quem eu sou? Eu sou um filho amado do Senhor Jesus. Eu sou um apaixonado por Ele. E a minha bússola chama-se Bíblia Sagrada. Perfeito. E hoje nós vivemos em um mundo, Mauro, cada vez mais imediatista. As pessoas, elas querem receber a bênção antes da oração. E quando eu trago isso para você, uma perspectiva do imediatismo, eu quero falar sobre casamentos. Hoje, infelizmente, as pessoas estão trocando de parceiros como trocam de roupas. Hoje tem aplicativos, cada vez mais nós vemos a erotização por meio das redes sociais, até mesmo a erotização infantil. E como que você enxerga isso? Que cada vez mais está difícil encontrar um parceiro por causa dessa rotatividade de parceiros. Primeiro, a gente precisa entender o conceito do casamento, né? Eu vejo muitas pessoas aí no mundo, se eu posso dizer assim, dizendo, vamos fazer o test drive. Mas, na verdade, quando a gente entende que o casamento... O que é o casamento? O casamento é uma aliança. Quando Deus sonhou com o casamento, e o casamento é o projeto mais lindo, um dos projetos mais lindos que Deus criou. Por quê? Porque é uma aliança. Se você pegar a sua aliança aí, eu estou sem, porque na área hospitalar a gente não pode usar, e eu, como presidente, quero dar exemplo, então eu não uso. Mas se você pegar a sua aliança aí que eu estou vendo, ela não tem um começo, ela não tem um meio, ela não tem um fim. Então, o casamento é um projeto lindo que Deus deu e que Deus escolheu. Meu pai, por exemplo, e minha mãe são casados há mais de 30 anos, mas hoje isso é muito raro, né? As pessoas, por qualquer coisa, vão embora. E por que elas vão embora? Porque elas não consideram o casamento uma aliança. Nós temos a nossa faculdade de teologia, que é a FATEM, e lá tem uma aula chamada Aliança de Sangue. O problema desses testes drive que a turma está fazendo aí, entre muitos outros, né? Além de doenças que a pessoa pode pegar, né? Um HIV, como por exemplo, mas... É você fazer aliança de sangue com outras pessoas. É por isso que tem um monte de gente que lá o cara fala, não, mas eu estou com a Maria. Não, mas eu gostava mesmo da, sei lá, qualquer outro nome. Mas por que o cara tem lá dentro dele esse sentimento? Porque ele fez aliança de sangue com um monte de gente. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Né? Deus desejou o casamento, Deus sonhou o casamento, e o casamento é uma aliança. E o casamento, eu creio que é um cordão de 3 dobras. Por quê? É eu, minha esposa e Deus.
E quando Deus for o centro do casamento, Bruno, o casamento será um projeto bem sucedido. Algumas pessoas, né, me procuram e dizem, pastor, eu vou separar porque eu não amo mais. Aí eu bico. E se eu te disser que o casamento não tem nada a ver com amor? Aí a pessoa assusta. Por quê, pastor? Porque o amor é um sentimento. Tem dia, Bruno, que você ama mais. Tem dia que você ama menos. Porque ele está no campo da alma. Alma é mente, vontade e emoções. Está no campo da alma. Agora, no campo do espírito, a Bíblia diz, e como deve ser o casamento? E vós, marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Olha que legal. Perfeito. Como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. Então, quando tem dentro do casamento um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, essa mulher não vai querer separar dele. E vós, mulheres, né? E as mulheres? Sujeitai o vosso marido. Mas quando a gente fala de sujeição, de submissão, submissão é estar debaixo da mesma visão. Tem marido que acha que, eu sou o cabeça, então, né, eu vou ficar dando ordem, eu vou ficar mandando ela. A sua esposa não é sua empregada. Ela está debaixo da mesma missão sua. E eu posso falar isso como exemplo. Eu estou casado, vai fazer 22 anos. E sou muito feliz. E tenho certeza que estarei casado até que a morte o separe. Porque para mim o casamento é uma aliança entre eu fui diante de Deus, isso é muito sério, Bruno, eu fui diante de Deus e disse que até a morte nos separe. E o que me importa é o compromisso que eu fiz com Ele, porque um dia eu vou chegar diante dEle. Então o casamento é um projeto de Deus, é um projeto lindo de Deus, é uma aliança, e ela é uma aliança entre 3 pessoas, na verdade 5, eu, a minha esposa, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Excelente. É que, pastor, existe essa erotização por causa das redes sociais. Cada vez mais as pessoas estão peladas. Isso é um fato que eu e você não podemos negar. Tanto homens quanto mulheres. Existe esse imediatismo de querer provar. Essa sexualidade a todo momento. Se você ligar a televisão, vai ter pessoas seminuas. Eu até brinco que é o soft porn atual. Né? E isso acaba, querendo ou não, tendo uma erotização para a maioria das pessoas. Eu conheço um amigo que ele é árabe, né? E ele fala que o namoro árabe você não pode nem tocar. São 6 meses de conversa só para depois casar. Não existe um namoro assim de test drive. Ó, eu vou provar para depois ver se vai dar certo. O que você acha disso? Você acha que como que é o namoro cristão ideal que você recomendaria, por exemplo, para sua filha, para sua sobrinha, para as pessoas que estão nos assistindo? Como que é um namoro cristão verdadeiro? Porque se eu fosse dar um conselho hoje para meu filho tem 2 anos, eu iria falar, poxa, sexo não é tudo. Na verdade, não é nada dentro do casamento. É igual você falou, é uma aliança e principalmente ter a mesma visão. É pelo menos a minha opinião. Mas qual que é o namoro na tua visão e na visão da Bíblia? Tem que ser. Vou contar o meu testemunho, pessoal. Eu desde que, de jovem, eu sempre pensei em ter uma única mulher. E eu sempre me resguardei, e o público que está ouvindo vai entender o que eu estou falando. E a minha esposa também. A gente nos resguardou um para o outro. E foi tão gostoso, foi tão bom, foi tão de Deus. E a gente não foi tentado muito. Mas como vence, pastor, sendo cheio do Espírito Santo? Então, eu sou o exemplo, e Deus sabe que eu estou falando, e que é verdade o que eu estou falando com muito temor e muito tremor. Eu fui o cara que respeitei, eu fui o cara que namorei 1 ano e respeitei a minha esposa. Desde o primeiro dia disse para ela, nós não teremos relações nenhuma até o casamento. Por quê? Porque é assim que a Bíblia diz, é assim que a Bíblia chama. Né? Se eu posso dar um conselho, é aquilo, né? O sexo ele é parte importante do casamento, mas como você bem colocou, ele não é tudo. Tem tantas outras coisas. Eu, 22 anos depois de casado, uma das coisas mais legais hoje, Bruno, é a nossa amizade. É o rir, é o fazer piada, é o um já saber o jeito do outro. Então, né, se eu posso dar um conselho para um jovem, para um adolescente que está começando, espera. Pelo marido que Deus tem reservado para você, você vai ver que vai valer a pena. E dos dias que nós estamos vivendo, hoje são dias malucos. Se a gente trouxesse os nossos avós para os dias de hoje, eles ficariam malucos, eles ficariam loucos, eles iam enlouquecer. Então, todo homem ele é tentado na área sexual, Bruno. Todo homem ele é tentado. Também, e a mulher também. Mas muito mais o homem do que a mulher. Então, o que nós temos que fazer para vencer isso? Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai vencer toda a tentação. Jesus é o exemplo prático que é possível vencer. Jesus foi tentado, mas a Bíblia diz que ele não pecou. Né? Então vale a pena esperar. Vale a pena. Vale a pena esperar para uma mulher maravilhosa, vale a pena esperar para um homem. Né? E eu creio que pessoas que estão nos ouvindo,
E talvez você tenha pedido, Deus, prepara um esposo para mim, saiba que Deus já preparou um esposo e uma esposa para você. Perfeito. E sobre o divórcio, o cristão pode se divorciar? Eu sou contra o divórcio, mas existem alguns casos que são necessários. Por exemplo, de violência, de até agressão psicológica. Esse tema é um tema bem delicado e a gente tem que ter cuidado. A Bíblia fala de duas formas de divorciar, né? O morto, quando a mulher fica viúva, e o adultério. Então, eu, Mauro, não enxergo dentro do divórcio outra opção a não ser essa. É óbvio que, como muito bem você colocou, tem casos, por isso que é muito delicado falar São desse casos tema, específicos. porque cada caso é um caso. Você imagina uma mulher que é casada com um cara que o cara, né, como você mesmo disse, agride ela todos os dias fisicamente. Como é que uma mulher vai ficar casada com um cara desse? Né? Então, a gente só fala, Bruno, sobre os assassinos que matam com arma. Mas quantos homens não assassinam suas mulheres todos os dias com palavra? Quantas mulheres não assassinam seus maridos todos os dias com palavras? Então, eu não gosto muito de colocar tudo num balaio, cada caso é um caso, mas a Bíblia é muito clara. Apesar das pessoas hoje ter banalizado, e infelizmente até muitos cristãos banalizado o divórcio, eu só vejo essas duas formas. O óbito, né, a pessoa ficar viúva, e o adultério. E aí, nesses casos específicos, eles devem ser analisados especificamente. Eu não quero dar um conselho, porque cada caso é um caso. Cada é um caso. Aí tem um pastor que acompanha, e aí ele é capacitado por Deus para aconselhar, para, né, ajudar, ele que acompanha, e eu não quero me meter nessa seara, porque cada caso é um caso, mas a Bíblia é bem clara, ela só fala de duas formas. Eu acredito que existe essa quantidade de divórcios, inclusive saiu uma pesquisa recente que aqui no Paraná tem mais divórcios do que casamento. É por causa do erro do namoro. Do imediatismo, vamos casar. Tem gente que casa na primeira semana e é feliz o resto da vida. E tem gente que não sabe escolher muito bem, né? Aí eu tenho uma teoria que é só minha, tá? Pode Mas falar. eu vou dividir com vocês. Primeiro, eu não casei para ser feliz. Eu casei porque eu já era feliz. O problema dos divórcios é que as pessoas estão casando para ser feliz. E não é o casamento que traz felicidade. Quem traz felicidade é Jesus. Então, se eu posso dar um conselho para uma jovem cristã, para um jovem cristão que vai casar, não case para ser feliz. Seja feliz primeiro e depois você case. Mas, pastor, isso na prática é, seja alguém apaixonado por Jesus e seja feliz nele. Aí o casamento vai ser só o complemento. O problema é que muitas vezes a gente está colocando o foco. A mulher espera pelo homem e fala, não, eu vou casar com esse cara e vou ser muito feliz. E, de repente, o cara é mal educado, às vezes é grosso, às vezes fala, né, atravessado para ela, e ela se frustra e ela fala, puxa, esperei por tanto tempo para ser feliz, olha como está meu casamento. Então, na verdade, quando eu casei, Bruno, eu já era feliz, porque a minha felicidade não está no meu casamento. O meu casamento é um complemento daquilo que Jesus é. Eu sou feliz nele. Essa é uma mentalidade muito boa, porque às vezes nos nossos dias a dia a gente coloca a nossa felicidade em outras coisas. A felicidade no carro que eu vou comprar, ou no apartamento que eu vou comprar, ou naquele restaurante. Esquecemos que a verdadeira felicidade é descansar no Senhor. Ela está em Jesus. Porque olha só, toda vez que você coloca a felicidade em algo, a hora que você conquistou... Imagina eu sou presidente do hospital, eu não tenho como ter um cargo maior do que eu já tenho, eu já cheguei no ápice. Então, se eu ponho a minha felicidade nisso, eu começo a me frustrar. Agora, se a minha felicidade está em Jesus, eu não me frustro, porque a minha felicidade está nele, e ele nunca vai me decepcionar. Então, eu gosto muito, né? Eu vou comprar um carro, daí eu vou ser feliz. Não, você é feliz, por isso que você vai comprar um carro. A felicidade está numa pessoa, a felicidade está em Jesus. Porque não adianta colocar a felicidade em uma pessoa que ela vai te frustrar. Vai, com certeza. Pode ser um casamento, pode ser um sócio. Vai, qualquer coisa. Pode ser um filho. É natural isso, né? Natural. A gente acaba se decepcionando hoje, mas amando amanhã. Por isso que a minha felicidade está em Jesus. Perfeito. E sobre a criação de filhos? Como criar filhos embaixo da doutrina cristã em um mundo tão louco, onde os pais estão terceirizando cada vez mais a criação? Quando eu falo terceirizar, Mauro, os pais estão colocando cada vez mais o acesso a telas para essa molecada. Eu ando na rua, eu vejo menina dançando sozinho por causa do fenômeno do TikTok. Eu vejo os meninos jogando sem parar no celular e, poxa, esquecendo o que é o mais importante, a família, por culpa da falta de tempo dos pais. Como criar filhos, na sua opinião? A primeira coisa que nós temos que fazer para criar filhos é ser exemplo. O faz o que eu mando e não faz o que eu faço não se aplica. Então, primeira coisa que eu daria de conselho para os pais, seja exemplo.
Seja o pai que o teu filho precisa ser amanhã. Seja o marido que o seu filho precisa ser amanhã. Porque os nossos filhos, eles nos observam muito mais do que a gente imagina. E eles olham muito mais do que nós estamos falando, aquilo que nós estamos fazendo. Né? Então, o primeiro conselho que eu dou, seja o exemplo de pai, seja o exemplo de mãe. Segunda coisa, a Bíblia diz, inculca, né, o princípio do Senhor na cabeça da criança, e quando ela crescer, ela não vai se desviar dela. Então, crie o seu filho com princípios e valores cristãos, alicerçado na palavra de Deus. Ensine para ele desde pequenininho, como, por exemplo, um dia eu saindo de casa, meu filho era pequenininho, a gente achou um carrinho no chão. Pai, achei um carrinho, vamos levar. Eu falei, não podemos. Por quê, pai? Porque não é nosso. Alguém perdeu e alguém vai vir buscar. Então aquilo ficou inculcado na cabeça dele. Eu comecei a pôr limite para ele. Ele sabia que não é porque achou algo que pode levar. Achou algo, mas pode ser de alguém que perdeu. Então, só que hoje nós estamos vivendo uma geração em que os pais não querem mais educar, os pais não querem mais ter dor de cabeça, entre aspas, né? Então é mais fácil ligar um computador, ligar um celular. E aí qual é a palavra que eu aconselho? Limites. Tem que ter equilíbrio. Não tem problema nenhum do jovem ver celular, ver coisas, mas tem que ter um equilíbrio. Não pode ficar o dia inteiro num celular, no YouTube, no Facebook, seja lá qual for o aplicativo. Tem que ter limite. A criança tem que brincar. Nas nossas épocas, Bruno, nós éramos muito mais felizes, na minha opinião. A gente brincava na rua, carrinho de rolemão, com burquinha, soltando pipa. As nossas brincadeiras eram muito mais saudáveis. A gente tinha muito menos síndrome, muito menos tudo. Por quê? Porque as nossas brincadeiras, na minha opinião, eram muito mais saudáveis. Então, né, o que eu deixo de conselho para os pais? Primeiro, viva, seja o primeiro exemplo, o primeiro testemunho. Segundo, crie o seu filho nos princípios cristãos. E terceiro, e muito que eu quero deixar, olha o que o teu filho está fazendo. Quantas mulheres foram, né, receberam um convite de um bandido, foram estupradas e morreram por uma pessoa que mandou um convite. Minha filha tem 15 anos, a minha esposa, pelo menos uma vez por semana, dá uma olhada no celular dela. Porque ela ainda não tem a maturidade. Meu filho tem 21, já não faço mais isso com ele. Ele já tem maturidade do que é o certo e o que é errado. Ah, mas vocês são um pai centralizador. Não, nós somos um pai que ama. E quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Ô Mauro, e como que os pais podem equilibrar essa vida profissional que eles têm, daquela rotina desgastante? Tem pessoas que estão nos assistindo que pegam um ônibus em São Paulo, demoram 2 horas para chegar no trabalho, mais 2 horas para voltar. Tem pouco tempo ali para lidar com o filho. Como se organizar para poder equilibrar a vida profissional, a vida pessoal, a vida familiar e a vida cristã? Assim? Hoje, principalmente as mulheres, e eu quero, né, parabenizá-las, hoje as mulheres fazem muitas funções. Elas são mãe, elas são esposa, elas são profissionais, elas que organizam a casa, elas têm um papel tão fundamental. E hoje elas têm um papel muito importante na ajudar a fechar o orçamento da casa. E como você muito bem disse, tem mulheres que saem de manhã e voltam à noite, ainda tem que fazer janta, lavar louça, cuidar de filhos. Mas o conselho que eu possa dar, tenha um tempo de qualidade com seu filho, ainda que seja meia hora. Sente com ele. Chegou do trabalho, sente com ele, pegue um carrinho, sente no chão, vá brincar. Eu, por exemplo, eu trabalho bastante. Às vezes trabalho 15 horas por dia. Mas eu tenho algo que é sagrado. Todos os dias à noite que eu estou em casa, meu filho ama assistir série. Então nós estamos assistindo uma série de séries com ele. E a gente assiste ali 1 hora por dia, 2 horas por dia. Né? Então é o tempo que a gente pode estar junto. Então tenha tempo de qualidade. O tempo, eu acho interessante, Bruno, que algumas pessoas dizem assim, se eu tivesse mais tempo, deixa eu dizer algo para você, você não terá mais tempo, porque o Criador do céu e da terra criou o dia com 24 horas. O que nos falta muitas vezes, Bruno, é organizar melhor o nosso tempo. Sabe equilibrar o tempo. Equilibrar. A palavra da vez é essa, equilíbrio. Sabe, a gente precisa ter o equilíbrio, não é só trabalho. O trabalho é importante, né? Traz receita para casa, mas a gente não pode terceirizar coisas que nós precisamos fazer. Um abraço não tem como terceirizar. Quanto vale uma mãe chegar em casa, um pai chegar em casa e abraçar os seus filhos? Quanto vale sentar junto? Enquanto está fazendo a comida, chame junto, vai batendo papo ali, chama para participar, chama para fazer alguma coisa contigo, vai na padaria, põe ele no carro, vai conversando. Então a gente pode otimizar os tempos. Com certeza. E por isso que é importante participar de uma igreja. Eu vejo pelo meu filho quanto foi importante para ele ter contato com outras crianças dentro da igreja, fazer atividades fora de casa, fora da escola. Poxa, isso é fundamental. E o melhor de tudo é ter contato com a palavra de Deus. Isso, e principalmente crianças, né? Logo no começo da vida, inculcando a palavra de Deus, vai fazer uma diferença enorme na vida dessas crianças. Porque elas são uma folha em branco. Sim, sim, e que nós estamos escrevendo, e né, que Deus nos ajude a escrever com muito carinho, com muito amor e com muita unção do Espírito Santo, para que
essas crianças sejam crianças cheias do Espírito Santo, crianças relevantes na terra. Perfeito. Mauro, agora eu quero te fazer algumas perguntas que podem parecer polêmicas, eu até peço desculpa, vamos entrar em polêmica, fazer um 360 aqui na nossa conversa, porque muitas pessoas me pediram para perguntar isso para você, tá? São algumas dúvidas, principalmente quem está fora da igreja, tá? O que você acha desses pregadores, desses cantores que cobram rios de dinheiro para poder estar pregando, falando sobre a palavra de Deus? Tem pastor que para trazer ele para o evento tem que pagar 50 mil reais para ele. Tem bandas que custam mais de 100 mil reais para a igreja estar pagando para poder vir num culto, por exemplo. Que esse dinheiro poderia ser utilizado para poder fazer a obra de forma até mais eficaz a longo prazo. Você acha que essas pessoas elas estão fazendo um negócio com a palavra de Deus? Olha, Bruno, eu não gosto muito de falar daquilo que não é. Eu vou dar o exemplo da nossa igreja, porque eu não gosto de falar do outro, eu vou falar do nosso. Perfeito. A gente não tem hábito de contratar. Por exemplo, eu sou um pastor voluntário. Eu não recebo R$ 1 da igreja e, enquanto estiver vivo, não vou receber. Eu sou um pastor voluntário. Você é contra o pastor receber? Não, aquele pastor que vive no ministério, a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário, não vejo problema nenhum. Mas a nossa igreja, respondendo a sua pergunta, a gente não contrata banda, a gente não contrata cantor. Eu acho, se você quer trazer na sua igreja o irmão, a banda, né, pessoas tão relevantes, e eles aceitam o convite, se você quiser dar uma oferta voluntária, Deus tocou no teu coração, você dá. Eu, Mauro, essa é uma opinião pessoal minha, eu jamais contrataria um cantor que cobra um cachê de 100 reais, de 100 mil. Por que, Mauro, você é contra? Não, eu não quero dizer nem que eu sou contra, nem que eu sou a favor, mas eu não contrataria. Por quê? Eu creio que, como eu dei o exemplo da nossa igreja, né? A gente faz por amor. É óbvio que essas pessoas precisam trabalhar, precisam pagar toda a estrutura que tem por trás, e a estrutura não é barata, ela é cara. Sim. Mas eu não faria, eu, Mauro, não faria. Né? Mas eu queria trazer aquela banda porque ela é famosa, que ela vai encher a igreja, porque ela vai... Quem enche a igreja é o Espírito Santo. Eu não preciso de banda famosa para encher a igreja. Quem enche a igreja é o Espírito Santo. Primeiro, nós não estamos preocupados com o número de pessoas, nós não somos fazenda e as pessoas não são gado. O que me importa não é ter a igreja cheia, é ter uma igreja de pessoas, e sim uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia dos dons, cheia dos talentos, uma igreja que ama as pessoas, uma igreja relevante na face da terra. Então, né, eu não quero julgar, não quero entrar no dizer se é sim ou não, mas eu, Mauro, na nossa igreja a gente não faz e eu também, não, como pessoa, não faria. E já que você tocou nesse assunto sensível que eu considero relacionado ao dízimo, eu queria te perguntar, o dízimo é bíblico, não é? Você já deu a sua opinião que acha certo o pastor receber uma ajuda. Eu também acho certo, ele está à frente da obra, dedicando, às vezes não tem até tempo de trabalhar em outras coisas, ele precisa ter o sustento dele, né? Sim. Mas dízimo é bíblico ou não é? Deixa eu só voltar na pergunta para falar uma coisa. Eu, como pastor, eu quero falar com muito carinho dos meus pares, o pastor se doa demais, Bruno. O pastor, por exemplo, quando uso o meu carro para fazer uma visita, quem é que está pagando a minha gasolina? Sou eu. Quem é que está fazendo? Eu prego na nossa igreja um Moarama uma vez por mês, né? E quem é que paga todas as despesas? Essa foi uma das condições que eu alinhei com o pastor lá. Pastor, eu vou. O senhor não precisa me dar oferta e eu não quero nenhuma despesa. Eu vou. Por quê? Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou é de Deus. É dele, não é nada meu, é tudo dele. Mas tem pastores que, o cara usa o seu próprio carro para beneficiar a igreja, para abençoar a igreja. São pessoas que fazem um trabalho lindo e relevante. É óbvio que tem aqueles caras no meio, que é o joio no meio do trigo, mas aí Deus vai fazer a separação. Mas falando do dízimo, de onde é que surgiu o dízimo? O dízimo surge antes da lei, quando Abraão volta de uma vitória, e a Bíblia diz que ele deu o dízimo a Melquisedeque, né? E ele dizimou a Melquisedeque. Ele achou tão maravilhoso e ele dizimou. O dízimo, as pessoas deturpam muito o dízimo, Bruno. O dízimo, cara, as pessoas falam, não, se você não der o dízimo, Deus não vai abençoar. Eu não quero dizimar para Deus me abençoar. Por quê? Porque Efésios 1, versículo 3, diz que ele já me abençoou com toda sorte de bênção. Então, por que eu dizimo? Por gratidão. Dizimar é olhar para o retrovisor e dizer o quanto ele me deu. E quando eu falo de dízimo, eu gosto muito de Hebreus 7, versículo 7, que diz assim, e sem contradição nenhuma, o menor é abençoado pelo maior. Se eu enxergo que Deus é o maior, eu não tenho dificuldade de dizimar. Agora, se eu sou o maior, eu tenho dificuldade. Vai me faltar, porque ele não é o maior. Se ele é o maior, é ele que supre. Ele que é a fonte, sem contradição nenhuma. O menor
é abençoado pelo maior. Dizimar é um gesto de gratidão, de amor. Agora, é óbvio, aí eu sei que você já vai emendar aí quicando, mas e os caras que né, rouba o dízimo, que desvia o dízimo. Que usa para a vida pessoal, por exemplo. Olha só, quando eu, Mauro, dizimo numa igreja local, é entre eu e Deus. Eu entrego ali, a minha parte está feita com muita gratidão. O que as pessoas vão fazer daí para frente, Bruno, elas vão prestar conta diante de Deus. Né? Se existe alguém que está fazendo algo que não deveria fazer, saiba que vão ser julgados por isso. E aqui, talvez aqui na terra não, mas lá em cima sim. Né? Então, só que a gente não pode pôr todo mundo dentro do mesmo balaio. Né? Tem pessoas, ministério, que fazem um trabalho tão lindo, tão relevante, pessoas que fazem tudo certinho. A gente banalizou o dízimo como se todo mundo fosse ladrão, como se todo pastor fosse ser vergonha, como se todo pastor precisasse roubar o dízimo de alguém. Eu diria que a maioria são pessoas corretas, pessoas sérias. E outra coisa, o dízimo é voluntário. Você não quer dar o dízimo, não dê. Se você acha que está errado, eu acho que é certo. Mas se você acha que é errado, então não dê. E outra coisa, se você der... Olha, eu gosto muito da história da viúva, né? daquela mulher que pegou tudo que tinha e foi lá e colocou no gasofilácio. Aí Jesus estava sentado lá. O cara pegou, foi lá, trocou as moedas, trocou o dinheiro por moeda, jogou no gasofilácio, fez aquele barulho daquele monte de moeda dentro. E aí Jesus pergunta, quem deu a maior oferta? E aí Jesus responde, ela deu a melhor oferta porque ela deu tudo o que tinha. É muito mais do que dinheiro, ela deu de coração. Então, é óbvio, né? E é muito triste, porque nós somos muito deturpados pela questão financeira. Só que o primeiro conselho que eu quero dar, então, não coloque todo mundo no mesmo balaio. Não é porque tem um pastor que está roubando que todos os pastores são ladrão. E o cara que estiver roubando é porque ele ainda não entendeu quem é Deus. Ele é um pastor que, infelizmente, não teve os olhos abertos, porque é impossível você ser um homem cheio do Espírito Santo e desviar o dinheiro, porque o dinheiro não nos pertence. O maior problema, Bruno, é que os pastores administram as suas igrejas como se eles fossem dono delas. Eu não sou dono da igreja, a igreja é dele. A noiva é do noivo, eu não sou dono dela. Eu sou o mordomo. E como mordomo, eu vou prestar conta para alguém. Então, se eu ou qualquer pastor tocasse a igreja dessa forma, entendendo que nós somos o mordomo, nós tocaríamos de uma forma muito diferente. A igreja não é uma extensão da nossa casa. A igreja é dele. Então, nós temos que tocar com temor e tremor. Voltamos ao organismo e organização. Muitos querem ser o dono da organização, e até são. Né? Infelizmente. Até são, tudo bem. Mas não podemos julgar toda a doutrina cristã por causa de uma pessoa. Sim. Por causa de duas pessoas. Por causa do pastor que fez isso, fez aquilo. Não dá, igual você falou. Eu acredito que 99,9% dos pastores fazem o certo. Mas, lógico, como qualquer outra situação, tem o joio, né? A igreja que eu faço parte do Conselho Fiscal. E uma vez, você sabe, Bruno, você é membro lá da nossa igreja, você vai ver isso acontecer. A gente faz prestação de conta uma vez por ano. E a gente escolhe um mês aleatório lá e presta conta abertamente de todo o mês. E a gente fala lá na reunião, você vai ouvir isso quando você for lá com a gente. Olha, irmãos, qualquer pessoa que quiser abrir qualquer outro mês está à disposição. Se você tiver dúvidas, se você quer perguntar onde é que a igreja está gastando o dinheiro que é ofertado lá, está à disposição. A gente faz da forma mais transparente possível. Qualquer membro da nossa igreja, Bruno, pode ir lá hoje e falar, olha, pastor Ivo, eu gostaria de dar uma olhada nas finanças da igreja. Está aberto a qualquer um que quiser ver. Então, quando você caminha na luz e na transparência, é muito tranquilo. Não tem que esconder nada de ninguém. Nós caminhamos na luz. Então, se eu posso até dar um conselho para os pastores que estão ouvindo, caminhe na luz, faça uma prestação de conta anual, né? Mostre. Mas eu não vou mostrar porque isso é algo que não diz respeito a eles. Diz sim, é eles que estão ofertando e dizimando lá. Então, qual a dificuldade? Se a gente caminha na luz, qual o problema de mostrar? Na nossa igreja nós não temos esse problema, prestamos conta uma vez por ano na Assembleia, mas deixamos aberto para qualquer membro, a qualquer hora que quiser ver o balanço financeiro da igreja. Muitas pessoas também julgam os pastores por aquilo que eles têm. O pastor, às vezes, tem um outro trabalho, né? O trabalho é de auxiliar igual você dentro de uma igreja, e aí compra um carro, compra uma casa e fala, está roubando o dízimo. Então, na sua opinião, o pastor pode ter coisas, bens materiais, ou tem que viver na extrema pobreza e como que o povo quer que vive? Ele não só pode, como deve, na minha opinião. Davi era rico, Salomão foi rico, toda essa turma foi rico. Chegou na minha vida, eu vou ser um pobre, cego e nu, desgraçado. Agora, o problema, Bruno, não é ter riquezas ou não. O problema é o que eu faço com a riqueza. Se o dinheiro é o meu Deus, pastor ou não, é errado. Se o dinheiro não é o meu Deus, aquilo que eu tenho não diz quem eu sou.
Agora, vou dar o meu exemplo. Eu sou um executivo bem pago. Qual o problema de eu comprar um carro novo? Se eu estou comprando com o meu dinheiro, com o suor do meu trabalho, ou um pastor que ganha um salário remunerado da igreja. Eu, pelo contrário, quanto mais bem eu vejo os meus pastores, eu fico mais feliz de vê-los bem, de vê-los prosperar, porque Deus quer abençoar todas as pessoas, inclusive os pastores. Agora, o problema é o que eu faço com aquilo que eu recebo. Se eu recebo de uma forma lícita, não tem problema nenhum. Se eu recebo de uma forma ilícita, seja um centavo, está errado. Perfeito. Mauro, muitas pessoas estão nos assistindo, nos ouvindo, estão passando por momentos de dificuldade, seja na saúde, nos relacionamentos, na família em geral, no financeiro. Como ter mais fé? Como descansar no Senhor? Porque às vezes a pessoa fala assim, pô, Bruno, é fácil você falar com a sua vida bem, falando, descansa no Senhor. Mas, poxa, eu tô aqui passando necessidade, meu nome tá no Serasa, tô aqui sofrendo, e você vem falar para me descansar no Senhor, a pessoa fica até com raiva. Mas o que é, na sua visão, descansar na palavra do Senhor, ter fé no dia a dia, como enfrentar as dificuldades ao lado de Jesus? Vamos lá. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não existe outra forma de você ter fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, tem muitas pessoas, eu não tenho fé, mas não lê a Bíblia, não ouvem a Bíblia, não vão ter fé nunca. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, primeiro conselho, comece a ouvir a palavra, leia audivelmente, coloque a Bíblia falada, comece o seu dia lendo a palavra de Deus. Esse é o primeiro conselho. E o segundo conselho, Bruno, eu vivo baseado na minha posição ou na minha situação? Eu, Mauro, vivo baseado na minha posição, em quem eu sou em Cristo Jesus. Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Ele me ama e ele me fez rei e sacerdote. Ele me ama e ele me fez rei e sacerdote. Eu vivo baseado em quem eu sou, na minha posição. A Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a minha posição. Agora, e a situação? A situação, ela é passageira, ela é transitória. Muitas vezes, os ouvintes podem estar ouvindo e falar, o cara é fácil, o cara é um executivo bem pago e tal. Mas eu sempre falei isso. Se você perguntar isso para minha esposa, eu falava isso há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, quando eu era um servente de pedreiro. O problema é que as pessoas estão vivendo baseado na sua situação e não na sua posição. E isso é um perigo, porque a situação passa. Sabe por que muitas pessoas estão colhendo frutos muito amargos, Bruno? Porque elas decidiram as suas vidas baseado na posição. A posição passa, a situação não. Quem eu sou em Cristo Jesus não muda o fato. Muda a situação, o contrário não. Então, um conselho que eu dou para esse amado, para essa amada que está nos ouvindo, viva baseado em quem você é, em Deus. E se você está passando por algum momento de enfermidade, eu profetizo sobre você Romanos 8, 11, que diz, mas o Espírito daquele que é o Jesus dos mortos habita em você, ele traz cura para o teu corpo. Saiba que ao chegar esse podcast ao seu ouvido, o Espírito Santo levará cura a você. E eu profetizo em nome de Jesus que de uma forma sobrenatural, alguns ouvintes que estão nos ouvindo serão curados. Amém. Mauro, você me deu um conselho numa quarta-feira, 7 horas da manhã, no Café Prosperity. Nós fazemos ali na aba, que mudou a minha maneira de pensar. Justamente sobre essa realidade que você falou. Eu lembro que você usou essas palavras, não sei se é exatamente essas palavras, tá? Aquela situação que eu vivia como servente pedreiro era apenas uma fotografia. Você usou isso, não? Lembro muito bem. Não era quem eu verdadeiramente sou. Porque, olha, veja bem, Bruno, Davi, quando o profeta vai escolher o próximo rei, o profeta Natan, ele não estava nem na lista dos convocados, ele não estava nem na pré-lista. O cara vai passando os irmãos e ele não estava nem na lista e nem na pré-lista. Olha a foto de Davi, que Davi via era um pastor, mas sabe qual é a foto que Deus via? Era de rei. Davi, as pessoas podiam olhar ele e dizer, nossa, que foto feia, um pastor de ovelha. E Deus olhava lá de cima e dizia, não. A foto que eu vejo é o maior rei que Israel teve até hoje, o rei Davi. Então, a situação que você está passando hoje não necessariamente é uma verdade. Ela é uma foto, ela é um fato, mas não necessariamente uma verdade. O fato muda, a verdade não. Então, eu não posso basear a minha vida na situação que eu estou hoje, porque a situação é transitória. Alguém que está com um problema financeiro, né? Finanças é o que você ganha e o que você gasta. Você pode gastar um monte e gastar menos. Se você gasta mais do que você ganha, você vai ter um problema em finanças. É óbvio que quando você ganha mais é muito mais fácil administrar, né? Não vou ser hipócrita. Mas vai passar. Eu vi isso, Bruno. Bruno, quando eu casei, eu e minha esposa não tinha dinheiro para comer um cachorrão, cara. Sabe a solução que eu achei?
Com a graça de Deus, fui trabalhar de garçom. Bruno, eu saía do hospital na sexta-feira à noite, tinha com um irmão que trabalha comigo hoje, é o motorista do hospital, seu Carlos, fica aí, para quem quiser checar se eu estou falando a verdade. Eu e ele dormia dentro da Kombi dele. A gente ia trabalhar na sexta-noite e não dava tempo para voltar para casa, porque a festa terminava, eu trabalhava de garçom, eu e ele. E às vezes acabava 4 horas da manhã, eu dormia dentro da Kombi. 7 horas despertava o relógio e trabalhava de novo. Um domingo, Bruno, por volta das 6 horas, eu dormi com a negócio de bandeja na mão, de tanto sono que eu estava. Eu tive uma vida difícil, mas eu nunca foquei na foto. A foto era só uma circunstância. Eu foco no processo, eu foco no campeonato. E eu sei que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Perfeito. Então, a situação não te define. Não te define. E aí que está o perigo. Muitas pessoas baseiam sua vida baseado... Por exemplo, o cara que está passando por uma situação financeira, a primeira coisa que ele quer fazer é ir lá no banco fazer um empréstimo. Mas eu te pergunto, se o cara já não tem dinheiro para pagar hoje, se ele fazer um empréstimo, como é que ele vai pagar? Se ele já não consegue fechar hoje. Aí ele corre lá e faz o empréstimo. Né? Então, calma. Primeiro conselho que eu dou, calma, não tome decisões na loucura, como é que eu posso falar? No fervor do momento, na ansiedade do momento. Né? Se você tem um problema financeiro, primeira coisa, anote tudo que você tem de despesa, veja o que você pode cortar, veja o que você pode diminuir, veja se existe uma forma de você aumentar a sua receita, como eu que fui trabalhar de garçom. Né? Então, há solução para isso. Não tome decisão baseada na situação, a situação vai passar. A sua posição não. Mauro, eu quero agradecer você por esse bate-papo aqui. Tinha tantas outras perguntas que eu gostaria de fazer aqui para você, mas nosso tempo está limitado. Eu tenho certeza que vai ter uma parte 2 aqui desse podcast. Mauro, para finalizar aqui, eu queria que você desse um conselho final para as pessoas que estão nos assistindo, para poder fortalecer a fé delas. O que você poderia dar assim, uma dica que fez toda a diferença para você nessa caminhada cristã? Eu daria de conselho para meus amados que estão, irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, entenda que você é muito amada por Deus. Você é muito amada por Deus. Deus te ama muito mais. Se você entrar no meu Instagram, eu já quero deixar aqui oficial, Mauro Sérgio, se você entrar lá, eu falo muito sobre isso, e no meu WhatsApp está escrito assim, eu sou o discípulo a quem Ele ama. Porque quando eu descobri o quanto eu sou amado por Deus, se eu descubro, Bruno, o quanto eu sou amado, por que eu preciso do amor de outras pessoas? Se eu sei que Ele me ama. Então, um conselho que eu quero dar para você que está me ouvindo, você é amado de Deus. Deus te ama com amor incondicional. Ele te ama muito mais do que você imagina. E eu quero também declarar que a situação que você está vivendo vai passar. Existe uma chave que vai virar na sua vida e de repente de uma forma sobrenatural. Assim como Paulo que estava lá, né, Pedro, preso, e de repente o anjo aparece, quebra aquela algema e tira ele para fora. Eu quero declarar que as suas algemas será quebrada. Saiba que existe solução para você. Você que nesse momento está ouvindo esse podcast dizendo a minha vida não faz sentido. Eu quero dizer, faz sentido sim. Eu quero dizer que isso é uma mentira do diabo. Eu quero dizer que Deus te ama. Eu quero dizer que você tem um futuro e uma esperança. Então, meu amigo, minha amiga, não desanime. Não pare, não retroceda. Talvez você esteja hoje olhando para a vida e dizendo, olha, parece que eu estou perdendo todos os dias. Saiba de uma coisa, a vida é um campeonato. Se até aqui você perdeu, a partir de hoje você vai começar a ganhar. E eu declaro como homem de Deus que haverá um antes e um depois na sua vida. E o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar e agradecer você também que nos acompanhou até aqui, seja você que está assistindo ou você que está nos ouvindo. Se fez sentido esse bate-papo, compartilha com outras pessoas. Já deixa aí seu like, seus comentários, nos ajude a levar a mensagem do Pastor Mauro para outras pessoas. Você ajudando aqui a compartilhar, você está levando a palavra de Deus também. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.